Bem-vindos ao Comporta na Tela, onde o cinema e o comportamento se encontram para revelar as conexões profundas que existem entre as histórias que assistimos e as vidas que vivemos. Eu sou Joane, jornalista apaixonada por séries e filmes, e aqui vamos explorar juntos como as produções cinematográficas vão além do entretenimento, influenciando e refletindo aspectos do nosso cotidiano. Cada episódio vamos mergulhar em conversas instigantes que questionam, analisam e revelam o poder do cinema em moldar e espelhar o comportamento humano. Prepare-se para ver as telas que você ama sob uma nova perspectiva. Olá, eu sou Joane e esse é mais um episódio do Comporta na Tela, um espaço que a gente conversa sobre cinema e comportamento. E no episódio de hoje eu quero te convidar para mergulhar em um dos filmes mais delicados. O filme é Past Lives, ou Vidas Passadas, da Celine Song. Acho que algumas pessoas devem conhecer, ele ficou bem conhecido. E vamos falar sobre os amores que poderiam ter sido, sobre os reencontros que nos fazem questionar tudo e também sobre os novos amores, aqueles que fazem mais sentido com quem a gente se tornou. Bom, como sempre eu contextualizo um pouco sobre o filme, para depois entrar no espaço da reflexão. E Past Lives ele estreou no mundo no dia 21 de janeiro de 2023 no Festival de Sundance. Mas aqui no Brasil, no cinema, ele chegou no dia 25 de janeiro de 2024. E por isso também que eu assisti em 2024 e foi um dos meus preferidos em 2024. Past Lives, ele conta a história de Nora e de Ha-sang, eu acho que é assim, porque é um personagem asiático, então não sou tão craque em falar o nome deles, mas é isso. Eles foram amigos de infância na Coreia do Sul, mas eles se separaram quando a família da Nora teve que se mudar e foi pro Canadá. E aí eles ficam afastados durante muitos anos e depois de um tempo, quando eles já estão adultos, eles se reconectam pela internet ali no Facebook e também depois de um tempo, quando eles estão um pouco mais velhos, eles se reencontram lá em Nova York. O filme, ele é silencioso, sensível, cheio de camadas, assim. E ele não fala apenas sobre amor, mas sobre tempo também. Sobre identidade, sobre escolhas, sobre como a gente carrega as pessoas que passam pela nossa vida. E um dos conceitos centrais do filme é o Yin-Yang, uma crença coreana que diz que quando você esbarra em alguma pessoa na rua, isso já pode ser resultado de 8.000 camadas de conexões em vidas passadas. Então imagina a história da Nora e do Hassan, pensando que eles se conhecem enquanto crianças, têm momentos juntos, depois eles se reconectam quando eles estão iniciando ali a vida adulta e depois eles se reencontram quando eles estão um pouco mais adultos. Então assim, são muito mais do que 8.000 camadas de conexão na vida passada, E entrando agora na parte da reflexão do filme, que eu quero trazer aqui nesse episódio, que eu vou trazer duas partes, na verdade, duas reflexões diferentes, porque o filme, ele faz isso mesmo, ele parece contar uma única história, vamos dizer assim, mas ele traz temas e debates muito interessantes. E um deles é sobre esses amores que poderiam ter sido. Como é nunca se perguntar o e se, Acho que não tem um ser humano na vida que não parou pra se perguntar e se sobre alguma coisa na sua vida. E se aquela amizade tivesse virado romance, se a gente tivesse ficado naquela cidade, naquela história, naquela pessoa, se tivesse aceitado aquela proposta de emprego e tantos outros e se's da vida. O filme, ele não responde essas perguntas, ele só mostra que elas existem. E talvez que não tenham muito uma resposta mesmo. A gente, como ser humano, fica muito nessa ideia do e se, Mas a gente só descobre se a gente realmente escolhe aquilo que a gente ficou se perguntando, ou a gente não descobre porque a gente não escolheu aquilo, E é muito, eu acho cruel um pouco os e se's da vida, mas é algo que todo mundo passa em algum momento da vida. Porque você vai se perguntar mesmo, se tivesse dado certo com aquela pessoa, se eu tivesse escolhido ficar com ela, se a gente tivesse namorado na adolescência, será que nós seríamos um casal agora? Então, são muitas questões mesmo, muitos e se's, mas a gente não consegue ter a resposta pra tudo, Mas eu acho muito legal aqui de Past Lives é que eles fazem isso com muita delicadeza. Não de mostrar a resposta, mas de mostrar um período da vida, um recorte ali daqueles personagens. E eles mostram isso
a Celine Song, no caso, né, mostra isso com muita delicadeza e mostra que o amor nem sempre precisa acontecer para ele ser real. Teve ali o momento da Nora e do Hassan, né, quando eles eram crianças, então eles tiveram um momento juntos e foi muito especial e foi um momento da vida que eles viveram juntos, e teve o reencontro um pouco mais adulto, mas aquele reencontro não significou que eles iriam estar juntos mesmo, né? Eu acho que o que é interessante aqui da história, né, do que a Celine Song traz para esse filme, é justamente isso de que, às vezes, algumas histórias de amor, elas não vão acontecer, elas talvez não precisam acontecer, mas é interessante a gente assistir o não acontecer da história, sabe? E é muito doido, porque eu sou uma pessoa que adoro filmes de romance e histórias de romance, e quando eu assisti o trailer, eu pensei em partes de que talvez fosse um final, não vou dizer feliz, porque o final não é triste, mas assim, fosse um final de que esse casal fosse ficar junto, mas no trailer também dava a entender que talvez não fosse isso, que o filme quisesse falar alguma outra coisa que não era exatamente isso. E aqui meio que vai ficar claro o spoiler, né, de que eles não ficam juntos no final, mas a história não é só sobre isso, né? É sobre conexões e pessoas que passam na nossa vida, que nos transformam, mesmo sem ter ficado na nossa vida, né? E tá tudo bem, assim, esses quase amores, eles também têm valor, né? São encontros que tem na vida que lhe transforma de alguma forma também. E eles nos ensinam sobre quem nós éramos e talvez até um pouco sobre quem nós queremos ser. E aí vem o segundo ponto desse episódio, que é os amores do agora, do presente. Past Lives também fala sobre isso, porque no presente a Nora, ela tá casada e é essa pessoa com quem ela fica. E veja só, talvez ela não se imaginasse nisso, né, logo quando ela teve toda a história no inicial, né, como adolescente, assim, ou um pouco mais nova, que ela iria se casar com essa pessoa, né? São os ICs de novo da vida. Mas é muito interessante também o filme poder falar sobre isso, sobre o que é que a gente escolhe, né? Sobre o amor que tá aqui, no presente. Nora, ela é uma mulher adulta, casada, vivendo uma vida que foi construída com muito afeto, e é uma estabilidade, né, ali ela com o seu marido e aquele momento da vida dela. É até interessante que eu assisti um vídeo no YouTube de um criador de conteúdo que eu gosto muito, eu posso deixar linkado aqui no podcast, que ele fala sobre Past Lives, e ele fala uma coisa muito engraçada, né, que a vida também é sobre pagar boleto. Mas ele fala no contexto de que é interessante, existem filmes de romance, por exemplo, que trazem esse debate de quando você é uma mulher, né, ou um personagem, né, uma pessoa ali naquela história, dividida entre duas pessoas. E talvez nesse mesmo contexto da Nora, então uma pessoa do passado, sei lá, da sua adolescência, da escola, e um amor do presente, né, do agora, que você construiu e conheceu um pouco mais velho, e você fica em dúvida entre essas duas coisas. O filme não é exatamente sobre ela estar em dúvida entre duas pessoas, mas é sobre essas três pessoas, e em especial, no caso, a Nora como central, e sobre esses dois amores. E é interessante a Nora escolher o amor do presente nesse sentido da estabilidade, e é engraçado quando esse criador de conteúdo fala que, ela escolheu a estabilidade com quem ela já estava, e aí não falando que ela só escolheu por uma questão de financeira, de dinheiro, ou de tipo, não quero me indispor a, sabe, enfrentar toda uma mudança pra ficar com essa outra pessoa. Pode ser realmente que ela escolheu porque ela ama o marido dela e é com ele que ela quer estar. Voltar, né, pro passado, vamos dizer assim, pra escolher ficar com o Hassan não é exatamente o que ela quer, né? Tipo, ela entendeu que eles tiveram um momento, uma conexão, uma história, mas que agora ela tá em outra fase. E mesmo diante desse turbilhão, né, emocional do reencontro que ela teve com o Hassan, porque traz mesmo esse turbilhão, né? Porque ela vai relembrar de quem ela foi, do momento que ela teve junto com ele enquanto adolescente, do reencontro, assim, via internet que eles tiveram, né, pelo Facebook, que é um momento também da vida dela que ela tá muito conversando com ele ali, eles ficam naquela conexão, e mesmo com tudo isso, ela permanece no presente, né? Ela decide ficar onde ela está e com aquilo que ela já construiu. O filme, ele não romantiza o passado pra colocar como o amor do passado ser
um grande acontecimento que a Nora precisasse escolher isso, mas não pinta um amor como mais verdadeiro que o outro, sabe? Eu acho que o filme, ele coloca mesmo assim a importância das duas coisas, né? Tipo, ele conta na verdade a história dela, né, começando de quando ela era criança e até a vida adulta dela, e dessa trajetória dela entre essas pessoas, né, e com essas pessoas, da maneira também que ela conhece o atual marido e com quem ela escolheu ficar. O filme mostra que o tempo muda a gente, né, e que às vezes o amor mais certo é o que a gente escolhe viver no hoje. E ela está feliz com a vida que ela tem. Ela é escritora, o marido também, mas de segmentos diferentes. E ela tá feliz com a carreira dela, com a vida que ela tem com o marido, onde ela vive, como ela está. E é muito bonito porque é uma maturidade emocional que o filme tem mesmo, assim. Porque amar também é isso, né? Reconhecer o que já foi, sem deixar que isso apague quem a gente é. E é muito bonito, por mais que pareça ser doloroso, né? Ela não ficar com o amor do passado e não ser um filme que retrate isso, né, de um grande amor avassalador do passado que volta quando você tá adulto e você escolhe ele. O filme não é sobre isso. Eu acho que o filme é, na verdade, sobre esses encontros que acontecem na vida e como esses encontros nos moldam, e o tempo também nos moldam e muda quem a gente é e consequentemente, o que a gente escolhe, né, quais são as nossas escolhas do momento. Eu acho muito especial porque é, na verdade, uma visão muito única da Celine Song, que é a diretora, né, a criadora da história, né, ela escreve, ela também dirige o filme, e é muito especial porque Past Lives é o primeiro longa-metragem da Celine Song, e ele causou um grande impacto, porque logo quando começou a sair as primeiras imagens e do que era esse filme, muita gente ficou ansiando pra assistir, eu, uma dessas pessoas. E o filme é maravilhoso mesmo, sabe? A Celine, ela é uma roteirista e dramaturga sul-coreana que cresceu no Canadá, então ela se inspirou um pouco na vida dela, né, na própria história, para contar esse filme, para escrever o roteiro e dirigir e tudo mais. E o filme é tão bom e acho que tem uma história tão interessante, cativante e tão bonita assim, né, no mundo, sabe? Que o longa, ele estreou no Festival de Sundance, como eu falei no início. Ele conquistou o público e a crítica e chegou a ser indicada ao Oscar. Então, assim, o primeiro longa dela, ela já tá indicada ao Oscar. Eu só mostro como ela é uma boa cineasta, né? Ele foi indicado a melhor filme, a melhor roteiro, e o filme é realmente muito incrível. Eu indico muito que vocês assistam. Eu sei que eu já dei spoiler aqui, né, sobre a história, mas vale a pena assistir, também tirar suas próprias conclusões, ver como é que você se sente acompanhando essa história, e com sensibilidade, com silêncio, com humanidade, com esse recorte de uma vida de 3 pessoas, né, ali em específico, e muitas outras coisas também que ela traz no filme, que não é exatamente o ponto que eu quero trazer para esse episódio, mas que também dá para se tirar de reflexão lá do filme. Celine conquistou um lugar de destaque mesmo, assim, entre os grandes nomes da nova geração de cinema, e eu tô falando aqui sobre ela no episódio porque acho que intrinsecamente falar de Past Lives é falar sobre ela também. E ela não precisou de grandes reviravoltas, né, pra um filme de romance, nem nada disso. Ela só precisou da verdade, de uma história muito particular, mas ao mesmo tempo acredito que muito identificável, né? Dá pra se identificar com a personagem ou com a história também. Ter pessoas que já passaram por algo parecido, ou pelo menos tirar desse filme essas reflexões do e se da vida, né, de como o tempo molda a nossa história e a gente fica pensando nesse e se de um romance, de um trabalho, de uma escolha da nossa vida, e que talvez o que faça sentido mesmo é onde a vida vai nos levando aos poucos, e também o que faça sentido é você escolher ser verdadeiro com quem você é naquele momento e com o que faz sentido pra você naquele momento. Past Lives é sobre o que poderia ter sido, mas também sobre o que é no presente, aquela história do real e do momento presente mesmo. E também é sobre aceitar que algumas histórias não se completam, mas ainda assim elas são importantes na nossa história, na nossa trajetória, e ainda assim também essas histórias nos moldam. É sobre seguir em frente, mesmo que com saudade, mesmo que com dúvida, porque o agora também merece
merece ser vivido. E pra quem gostou do filme, ou pelo menos do episódio, né, sobre eu estar falando sobre esse filme, a Celine Song já tem um projeto muito legal que já está entre nós, mas vou dizer que está vindo por aí, porque aqui no Brasil ele não estreou ainda. O filme se chama Materialist e o filme estreou em Cannes, e ele é um pouco diferente de Past Lives, pelo que se dá pra ver no trailer, mas eu acho que vai ter o toque realmente da Celine de trazer esses debates de amores reais e amores comuns, vamos dizer assim, né? Histórias comuns, mas com aquele toquezinho que ela tem. Ele é uma história moderna sobre um triângulo amoroso também, vamos dizer assim, né? Que Past Lives tem um pouco sobre isso, não é exatamente um triângulo amoroso, mas são 3 pessoas ali na história. E essas 3 pessoas, né, desse triângulo amoroso vivem em Manhattan, mas aí a pegada do filme é um pouco mais cínica, um pouco mais provocativa, também um pouco mais contemporânea, e eles tem quem no elenco? Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal. O triângulo amoroso do século. Eu tô muito curiosa pra assistir, pra saber o que a Celine quer contar, porque eu já vi algumas pessoas falando sobre o filme, né? Quem já assistiu, porque ele já estreou nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil ele vai estrear agora no final de julho. Eu já vi algumas pessoas falando que não é uma comédia romântica, e eu também acho que não seja. O trailer parece um pouco, mas eu sinto que a Celine, ela tem esse jeito de pegar histórias comuns e, tipo, que parecem ser comédia romântica, né, a base ali, mas trazer uma profundidade maior para essa história. Quem sabe eu fale sobre amores materialistas aqui num episódio, e se tiver alguma reflexão interessante, né, vamos ver o que esse filme vai trazer pra mim. E é isso pro episódio, eu espero que vocês tenham gostado. Se você se identificou, comenta aqui na barra dos comentários se você já assistiu o filme ou se você vai assistir porque escutou esse episódio e achou interessante. Eu vou adorar saber. Se você curtiu o episódio, compartilha com seus amigos, segue o podcast nas plataformas de streaming, né, que você escuta, e também segue o perfil do podcast no Instagram e no TikTok pra gente conversar por lá, e até o próximo episódio.